Fala galera, Canel aqui, já chinela o like aí, se inscreve no canal. Esse é o canal Filhos de Adão. Aqui nós falamos sobre tudo que os outros canais não falam. Eu costumo dizer que para quem já experimentou Red Pill, para quem já experimentou Black Pill e quer algo mais forte, esse é o canal certo para você. Os dois avisos de sempre. O primeiro é que nós não apoiamos a violência contra a mulher e também não fomentamos discurso de ódio. 2. O nosso objetivo aqui é o separatismo masculino. Nós acreditamos que a convivência do homem com a mulher está matando a ambos e é melhor para ambos o divórcio consensual. O homem seguindo o seu caminho, a mulher seguindo o caminho dela. Por isso nós defendemos o separatismo masculino. E também aqui, nós até o separatismo chegar, nós defendemos os direitos dos homens aqui. Pois nós entendemos que os homens estão sem representação nenhuma, né? E visto que todos aqueles que alcançam um cargo público, viram deputados, senadores, eles deixam de apoiar os homens e passam a apoiar causas, e o homem fica em último lugar. Então, o meu objetivo pessoal é estar futuramente me candidatando a um cargo para dar visibilidade à causa masculina, né? E assim defender os nossos direitos. Esse é um dos objetivos do canal. Então é isso aí. E o tema de hoje é falsas acusações. Como o Estado está retirando todos os direitos dos homens. Como sempre, os temas aqui são bem pesados, né? Então, se você sofre de gatilho ou algo assim, né? É melhor você não assistir esse vídeo, porque ele é um pouco pesado, certo? Antes eu quero começar aqui com o React. É sobre um vídeo bem interessante sobre como as nossas leis atuais estão matando, destruindo a vida dos homens. Então eu vou colocar aqui o vídeo e aí vocês tirem suas próprias conclusões. O auxiliar de serviços gerais ficou preso por 5 dias. Ele foi acusado de estupro de vulnerável quando a vítima tem menos de 14 anos. Só eu e minha família sabem o que a gente passou, né? Foi os piores dias possíveis da minha vida, né? Fui tratado que nem um cachorro. Alan foi preso na semana passada depois de uma adolescente de 14 anos procurar a polícia e dizer que foi estuprada pelo auxiliar de serviços gerais. A Record TV acompanhou essa história. A princípio, a menor informou que seria um só que efetuou o estupro, né? Tanto que ele já foi imediatamente identificado, né? Ela, de posse de algumas imagens que um parente dela mostrou, ela identificou quem era o autor. Aí, essa familiar entrou em contato com a polícia militar, informou que tinha as características e o nome do autor. Mas houve uma reviravolta nesse caso e Alan agora está solto. A justiça decretou a revogação da prisão no fim de semana. O motivo? Tudo não teria passado de uma mentira da suposta vítima. O rapaz que estaria com ela passou a mensagem, eu tenho todas as mensagens que ela passou para ele no celular dele, marcando o encontro a partir das 10h10 da manhã e ficou com ele até as 14h30 desse dia. E ela, por medo de chegar em casa e apanhar pelo menos foi a declaração que ela deu, da mãe e do irmão, ela inventou essa farsa todinha. O delegado responsável pelo caso não quis gravar a entrevista, mas a Polícia Civil informou, por meio de uma nota, que durante a investigação foram ouvidas... Então, acho que até aqui é o suficiente para a gente saber o que aconteceu. Como vocês devem ter visto nesse vídeo, ele é um vídeo bem chocante, né? Um vídeo pesado. Quer dizer, um cidadão comum, poderia ser eu, você ou qualquer outro aí, CLT, trabalhador, que se vê acusado um dia, falsamente, acusado de estupro. E como isso pode destruir a vida de alguém irreversivelmente.
E tudo que bastou foi apenas a palavra dela, para que ele fosse preso, né? Para que... Bom, primeiro porque me surpreende muito, cara. Me surpreende muito as provas corpóreas dela, né? De provável abuso, né? E o pior é que provavelmente daria alguma coisa, né? Porque se você for parar para analisar, ela estava tendo uma relação com um outro cara lá, né? Então provavelmente ia aparecer lá na vias de fato lá que realmente deu algum problema. Que realmente ela teve relações sexuais com alguém. O problema é que não teria sido com o suposto estuprador, né? Com o acusado injustamente. Então, nós precisamos, eu sou muito dessa crença de que nós precisamos revisar muitas leis. É um pacote de revisão de leis absurdas. É incrível como nós não temos nenhuma forma de representatividade masculina, nem no Senado, nem na Câmara. Mas para defender o aborto, nossa senhora, junta toda a direita e vamos defender o direito vamos obrigar a mulher que não quer ter filho a ter filho, vamos obrigar. Isso aí eles estão preocupados, com isso aí eles estão preocupados, mas não estão preocupados com os homens, você entendeu? Quer dizer, é um bando de maluco, é bem isso. É um bando é um congresso amalucado, de gente amalucada, que coloca tudo na frente do homem, menos o homem. O homem é em último lugar. Vou colocar um segundo vídeo aqui, eu não quero me estender nesse assunto para o vídeo não ficar muito grande, ok? Mas eu tenho um segundo vídeo aqui, deixa eu achar ele. Aqui. Pronto. Vamos lá, vamos assistir. De acordo com a legislação brasileira, o homem é obrigado a assumir um lance. Sim, você não pode ser um homem indignado. E por que eu te digo isso? Porque se a sua companheira te trair, você não pode xingar ela naquela palavra que começa com P. Porque se você fizer isso, se você fizer uma postagem dizendo que foi traído na internet, você será enquadrado na famigerada Lei Maria da Penha. Mas o contrário não é verdadeiro. Ela pode te agredir, ela pode te xingar, ela pode te difamar e contra ela nada será realizado, porque a sociedade brasileira está incentivando a promiscuidade feminina. A sociedade brasileira legalizou e permitiu o adultério feminino como algo super normal. Então, muito cuidado, porque pior que a dor de ser traído é a dor de ser traído e ser obrigado a ficar calado. Vamos lá. Na legislação brasileira, o homem é obrigado a... Vamos lá. Como eu falei, a legislação brasileira ela é toda voltada para prejudicar os homens. Toda. E às vezes eu fico me perguntando como isso aconteceu. E aí eu paro para analisar a história do Brasil até hoje, como aconteceu de repente o mundo ter sido tomado pelas mulheres. E é muito simples, tomaram os organismos internacionais, modificaram as leis internacionais e com base nessas leis internacionais transportaram essas leis para cá. E aí essas leis passaram a prejudicar todos os homens. E é bem isso. Essa adesão do Brasil a pactos internacionais aos quais ele nem devia, acho que se brincar. É interessante se você for parar para analisar o que levou os nossos legisladores a aderir a esses pactos internacionais, né? Eu acho que se brincar o povo brasileiro nem sabe onde está. O Brasil ele vive de uma espécie de esquizofrenia legislativa. Aqui o nosso inimigo é um inimigo interno. O nosso inimigo é um inimigo que está dentro das nossas próprias fronteiras, mas não se admite como inimigo. Então, o que nós hoje chamamos de comunismo é, na verdade, femiditadura. Mas
No Brasil, os homens não foram capazes de compreender o inimigo. Eles não foram capazes de compreender que, na realidade, não existe comunismo. O comunismo é só uma desculpa. Os países civilizados, os países onde existe lei, onde existe justiça, os países mais adiantados, eles já perceberam que o comunismo é só uma forma de subversão, de destruição de dentro para fora de uma cultura. Então, vários países estrangeiros mantêm, pagam, sustentam esses partidos comunistas, femiditatoriais, e com base neles eles destroem os países de dentro para fora. É o que está acontecendo com o Brasil. O Brasil foi destruído de dentro para fora, pago por organismos internacionais. E aí você vê o resultado, chega no homem dessa forma. Os homens perderam seus direitos, ele perdeu absolutamente tudo, e nós não temos nenhuma forma de defesa mais, nenhuma forma de defesa. Por isso que eu falo para vocês que a única forma de sobrevivência para os homens é o separatismo. Ele é uma necessidade, é uma questão de necessidade. Nós não vamos conseguir sobreviver numa sociedade do jeito que está. E eu te digo mais, quando eles ainda não perceberam isso, mas quando eles finalmente perceberem, essas mulheres finalmente perceberem que elas têm um total controle, aí você pode ter certeza que os direitos humanos vão ser cerceados. E quando eu digo direitos humanos, é o básico. É pena de morte para homem, só para homem, é matar homens pelos motivos que sejam, por o que elas se decidirem fazer. É bem isso. Então, eu penso muito sobre isso. Eu acho que enquanto nós homens não nos unirmos para evitar esse tipo de abuso, as coisas vão continuar sendo do jeito que está. E como que isso tem que ser parado? Isso tem que ser parado com a união dos homens. E como os homens vão se unir? Primeiro, é começar a entender que não dá para votar em policial, não dá para votar em agentes da lei, porque se a lei diz que o homem é o inimigo, se você está votando em agentes da lei, você está votando em pessoas que prejudicam os homens. É muito óbvio isso. Não sei qual que é a dificuldade que esse povo tem de entender isso. É muito simples. E aí surgir verdadeiros representantes legítimos, representantes que nascem representantes naturais que nascem da reivindicação, você entendeu? Pessoas determinadas a defender os homens. E não malucos da direita que chegam lá, vamos defender a pátria, a família, a religião, o Estado, todo mundo na frente do homem. É isso que está acontecendo. Todo mundo chega lá, o cidadão quer defender todo tipo de causa, e a realidade mesmo é que pouquíssimos, vou arriscar aí, 3% dos homens é que sabem onde estão e para onde vão. Só 3%. Esses 3% não conseguem deter um congresso inteiro de gente idiota. Não consegue. Na verdade, esses 3% deveriam se preocupar em salvar apenas a si próprios. Por quê? Porque se você for parar para analisar, eles não podem salvar o resto. Aí está uma situação muito semelhante à de Moisés saindo do Egito. Moisés saindo do Egito, ele levou aquele povo tudo e era um bando de gente ingrata, maluca e sem noção. E no final das contas eles foram amaldiçoados por Deus a ficar 40 anos no deserto, condenados lá por Deus a ficar 40 anos no deserto, porque eles realmente eram imprestáveis. Você entendeu? E é a mesma situação. Qualquer um que fale em liberdade e que queira salvar os homens malucos do jeito que estão aí, eles estão ferrados. Eles estão entrando numa loucura maior ainda. Você entendeu? Então esse pessoal não pode ser salvo. E não perca nem um segundo do seu tempo tentando salvá-los. É por isso que eu falo que o importante agora é a gente reunir esses homens que podem ser salvos. É só os que podem ser salvos. É aqueles que já aceitaram que as coisas não vão voltar a ser como antes.
Então esse cidadão que fica aí postando, veja como as mulheres são promíscuas, esse cara no fundo ele é movido por um desejo de vamos voltar às coisas como eram antes, lá no passado maravilhoso, entendeu? Esse cidadão ele não entendeu onde ele está e para onde ele está indo. Nós estamos diante do início de uma fêmea-ditadura de pelo menos uns 2000 anos. Ou mais. Eu acho que nós nunca mais sairemos da fêmea-ditadura, ainda mais agora com a inteligência artificial. Quando a inteligência artificial for domesticada para controlar os homens, meu irmão, aí sim você vai ver uma ditadura como você jamais viu na história da face da humanidade. Aí vocês vão ver. Bom, e esse é o pensamento para hoje. Precisamos nos unir, precisamos resguardar os direitos dos homens, precisamos nos separar, que é a melhor coisa, não há alternativa. Quem pensa diferente está sonhando, quem pensa em voltar para o traçado glorioso da direita, não sai desse caminho que não vai voltar. A mulher, não, o preto não vai voltar para a senzala, a mulher não vai voltar para a cozinha, e o homem não vai voltar a pagar encontro. Simples assim, isso não vai acontecer. Então, é isso aí, essa é a ponderação de hoje. Chinelo like aí, se inscreve no canal. Até mais e fui.